Bem-vindos às Conversas da Diáspora, para mais uma entrevista biográfica com um dos tantos Açores-descendentes que nos orgulham por todo o mundo, desta vez, novamente, nos Estados Unidos da América. E vamos conversar exatamente com Gregory de Mello, que nasceu há 61 anos na cidade de Taunton, pertencente ao condado de Bristol, no estado de Massachusetts. Descende de uma família açoriana imigrada na costa leste dos Estados Unidos. É licenciado em contabilidade e mestre em gestão pela Bridgewater State University e é doutorado em liderança educacional e estudos de políticas públicas pela Universidade de Massachusetts. É atualmente diretor executivo de serviços de viagem e projetos especiais na Bridgewater State University, a que se encontra profissionalmente ligado desde 2008. Nessas funções, apoia docentes, estudantes e funcionários no avanço da investigação, do conhecimento e das oportunidades de estudo no exterior, assegurando que todas as viagens estejam alinhadas com os objetivos estratégicos e as políticas financeiras da própria universidade. Além das suas funções dirigentes no ensino superior, possui também uma experiência em serviço público. Foi membro eleito do Comitê Escolar de Taunton durante 8 anos, incluindo 4 como presidente, ajudando assim a gerir um orçamento distrital de 150 milhões de dólares. Atualmente, exerce funções como comissário da Central de Iluminação Municipal de Taunton, onde supervisiona a estratégia financeira e operacional que serve mais de 39 mil clientes. Dr. Gregory de Mello, bem-vindo às Conversas da Diáspora. Muito obrigado, Sr. Dr. Andrade, é sempre um prazer, não só estar presente, mas na sua presença é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Quero só corrigir que nasci na cidade de New Bedford, não em Taunton, mas sou residente em Taunton desde 2008. Muito bem, vamos começar exatamente por aí, pela sua pré-história, para percebermos a sua condição de Açores-descendente, antes de chegarmos à cidade de New Bedford, onde nasceu, e à cidade de Taunton, onde reside. Qual é exatamente a sua relação familiar com os Açores? Bom, neste caso, como eu já disse, nasci na grande cidade de New Bedford, que tem muita ligação em história, não é, com a vida da baleia. Temos um belíssimo museu, o New Bedford Whaling Museum, que também faz parte e tem história lá para ver, não só da parte açoriana, mas também da parte de Cabo Verde. Depois, neste caso, fui educado nas escolas de New Bedford. Depois avancei, não é? Casei-me, mudei-me para a cidade de Taunton, onde estou fixado desde 2008. A minha mãe nasceu na cidade de Fall River, no ano de 1927. Depois, como criança, com 6 anos de idade, regressou a São Miguel, com os meus avós e os seis irmãos. Teve a sua vida de professora por muitos anos. E depois, em 62, depois de estar casada com mais 3 irmãos meus, com 3 filhos, vieram para os Estados Unidos da América, todos como cidadãos americanos, porque a lei permitia, quando a mãe era americana, trazer não só o marido, mas também os 6 filhos. Eu fui uma surpresa no ano de 1964, na cidade de New Bedford, e neste caso tive sempre dirigente num negócio de família de viagens, chamado Agência de Viagens Mello, que o meu pai, neste caso, também começou a sua carreira na Agência de Viagens Mello, na Rua dos Mercadores, em São Miguel. O que significa que a sua mãe também é Açores-descendente, filha de pais miquelenses, nasceu na cidade de Fall River, mas o seu pai, o Sr. Mello, esse ainda nasceu nos Açores. Nasceu na Algarvia. Na Algarvia, sim. Do Nordeste. Sim. A minha mãe depois, neste caso, foi fixar a residência como criança nas Capelas. E a família da sua mãe também era do Conselho do Nordeste? Não, a família da minha mãe era tudo das Capelas. Mas claro. como ela estava como aluna em Ponta Delgada, o meu pai, com 16 anos de idade, veio de Nordeste para Ponta Delgada trabalhar na agência de viagens, encontraram-se naqueles amores de janela, não é? E então depois encontraram-se, casaram-se e então vieram para cá no ano de 1962. E portanto o seu pai foi para os Estados Unidos já depois de casar com a sua mãe? Sim, vieram já casados e americano.
Ainda tem a cópia do passaporte, como um passaporte familiar, onde existia só um passaporte para a família inteira. Muito engraçado. Eu não tenho para mostrar, mas está arquivado. Mas neste caso, mas como eu já disse, meu pai foi sempre funcionário da agência de viagens em Ponta Delgada. O seu sonho, quando veio para a América, é estabelecer uma agência de viagens também, mas não foi fácil. Não foi fácil. Meu pai veio para cá trabalhar numa fábrica. A minha mãe, como professora, também veio para cá trabalhar numa fábrica. Os dois trabalharam duros para não só poupar, para estabelecer a sua vida, comprar uma casinha e não ter que pagar renda e essas coisas todas. A minha mãe teve que voltar à universidade, neste caso chamada SMU, que hoje é o UMass Dartmouth, para ter a sua equivalência de professora. E então, ela entrou como professora. O meu pai, depois de sair da fábrica, 10 anos depois, abriu uma agência de viagens. Muito bem. Portanto, os dois conseguiram, felizmente, e finalmente concretizar o seu sonho de vida nos Estados Unidos. Isso. A sua mãe conseguiu a equivalência e voltou a lecionar agora também nos Estados Unidos, e o seu pai conseguiu finalmente abrir também aí a sua própria agência de viagens. Isso mesmo, que é uma aventura no ano de 72, vamos lá imaginar, no ano de 1972, com pouco inglês, adquirir as finanças para começar a sua agência de viagens. Mas eu vou dizer rapidamente, o financiamento do meu pai foi o doutor Medeiros, Vitor Medeiros, que agora é falecido, que emprestou ao meu pai $5.000. Uau. Sem papel, era só, neste caso, um aperto de mão. E Gente, sério. eu gosto dessa história porque isso já não existe, não é? Mas o doutor Vitor Medeiros, que era o doutor de família, também queria que o meu pai realizasse o sonho e emprestou $5.000 e a conversa foi, ainda me lembro, foi paga-me quanto tu puderes e não há juro. O meu pai, um ano ou dois depois, pagou tudo e disse, o Vitor Medeiros, doutor Vitor, disse, ainda é cedo, não preciso do dinheiro ainda. Não, cá está os seus $5.000, pagou honradamente e foi aí que meu pai deu avanço na sua vida. Gente séria de parte a parte, à boa maneira dos Açores, é verdade. E no seu caso, esse gosto pela agência de viagens vem então do seu pai e até do seu avô também, não? Sim, neste caso tem dois irmãos, também estavam na agência de viagens, os dois já estão formados. Continua o meu sobrinho, que continua com a agência de viagens, que neste caso a especialidade dele é Portugal, não só Açores, mas Madeira e continente, chama-se Azor Travel. Eu, com 18 anos de idade, quando ainda estava na universidade, entrando na universidade, o meu pai disse para ir trabalhar de verão para a agência de viagens em Taunton, só para aprender e continuar a ver se gostava, não é? Nesta altura, o nosso empregado, que tínhamos só um empregado naquela altura, desisti e foi procurar outra vida. Ficamos sem empregado, aí tive que estar, não só durante o verão, mas continuando por 30 e tal anos na agência de viagens, adquirindo sempre os meus estudos como part-time. Só tive essa oportunidade de não só adquirir, neste caso, o meu Bachelor's Degree em Accounting, Contabilidade, como já disse, mas depois o mestrado em Management, Gestão, não é? Se diz em português. E agora o doutoramento. E agora o doutoramento. O que significa que o seu percurso de vida é um bom exemplo para muito boa gente. Porque é possível essa aprendizagem ao longo da vida, esse aperfeiçoamento curricular, independentemente de já estarmos na idade ativa, com responsabilidades profissionais. O Gregório de Melo fez o seu doutoramento, o seu PhD recentemente e, portanto, é um exemplo de como é possível conciliar tudo, não é? Isso, e eu gosto de contar a minha história porque tudo é possível. E essa coisa do doutoramento foi, neste caso, um símbolo, porque estou na Universidade de Bridgewater, sempre quis estar a dar aulas, não é? Que está envolvido e pensei que a única maneira para fazer isso, e a maneira mais certa, é para ter o doutoramento, para ter a possibilidade de ensinar na universidade da maneira certa, não é? Já tive a oportunidade de, por 2 ou 3 vezes, levar alunos, não só os Açores, mas a Lisboa também, a gente chama um travel course, não é? Neste caso, uma excursão, eu mais outro professor que levamos os nossos alunos, eles depois regressam, podem fazer uma apresentação num simpósio, como a gente diz, um journal, essa coisa toda, e depois tem, neste caso, uma letra para ter equivalência do seu trabalho. Portanto, além de dirigir a agência de viagens da Bridgewater State University, digamos assim, também já está dando aulas na própria universidade.
Já dei uma só, infelizmente porque temos o sindicato, não posso dar aulas durante o dia, só pode ser à noite, mas como tem tantas outras atividades, que eu penso que vamos falar também, não dá tempo para fazer o ensino à noite, porque tem duas obrigações, não é? No comitê escolar e no TMLP, que não dá tempo para fazer tudo. Mas em próximo tempo, penso que vamos reformar, não sei, e depois seria mais uma oportunidade de dar aulas, neste caso, durante o dia. Muito bem, é verdade. E há alunos açores-descendentes na Bridgewater, certo? Sim, a Bridgewater, neste caso, tem aproximadamente 10.500 alunos. Vou dizer que 30% a 35% tem, neste caso, uma ligação a Portugal, ok? Mais de 3.000, portanto, talvez. Isso. E penso que pode ser um pouquinho mais alto, mas para não exagerar, isso é um número que a gente usa e há sempre, neste caso, um interesse desses alunos que, neste caso, já estão 2 ou 3 gerações fora dos seus avós, de regressar a Portugal, aprender mais sobre Portugal. Muitos deles são açorianos, 90% são açorianos, e quando levo os alunos lá, os Açores, o Sr. Doutor Andrade já fez parte também, neste caso, a estar com a gente, com o Doutor Presidente Bolheiro. A pergunta que recebe muitas vezes dos alunos é porque é que os meus avós ou bisavós saíram dessa linda ilha? Pois é. Bom, na maior parte dos casos são netos e até Bisnetos também. já não compreendem a língua portuguesa, com certeza. Não, mas alguns ainda compreendem e querem falar e querem aprender. Muitos deles teve o ensino nas escolas oficiais portuguesas, nos clubes, nas igrejas, mas com crianças, não é? E depois perdem. E depois entram, neste caso, como é que se diz, o high school... Escola secundária, digamos assim. Escola secundária, aprendem 1 ano ou 2 e depois desligam-se, não é? Chega à universidade ainda pior, porque temos muito poucos cursos em português, isso vai trocar, penso que isso vai trocar, porque estou a liderar uma iniciativa para ter mais cursos portugueses, desaparece tudo. Eu fui diferente, eu sempre falei português em casa, a gente sempre falamos português em casa, como criança estava lendo 2 ou 3 jornais, neste caso portugueses, o Portuguese Times, o Luso-Americano, e havia já um que já me esqueci. Mas o meu pai sempre quis, e a minha mãe sempre quis que a gente falamos português em casa, tivemos os costumes portugueses, os Espíritos Santos, as igrejas, as festas, essa coisa toda. E portanto, foi educado com a cultura açoriana, com a língua portuguesa, e por isso mesmo é que hoje mantém essa ligação tão estreita com a nossa comunidade portuguesa. Isso. Estados Unidos. Eu posso pegar num jornal e ler sem problema nenhum. Escrever é sempre mais um pouquinho difícil, não é verdade? Mas é desenrasco. Mas isso é uma vantagem, não é? Pode certamente testemunhar isso. Uma pessoa como o professor Gregory de Mello, que, enfim, sendo americano, fala fluentemente o inglês, como é natural. Sim. Mas sendo açor-descendente, fala muitíssimo bem o português. Isso é uma vantagem a duplicar para uma vida na costa leste dos Estados Unidos, não é? Na minha carreira, vou dizer que sou a pessoa mais alta na parte de administração ou de qualquer parte da universidade que é português, não é? Só tenho o prazer disso. Quero mais colegas rodear-me também nesse posto, não é verdade? Mas tem que ter um esforço. Não é de um dia para o outro, não é de ter só conhecimentos, é preciso trabalhar, é preciso fazer o melhor possível para chegar ao lugar onde estou. Estou muito satisfeito. Tem, neste caso, o nosso presidente Clark, o seu doutor Andrade já conhece, já teve no escritório, lembra? É uma pessoa que, quando a gente tem uma ideia, a gente vai a ele diz, deixa-me pensar um dia ou dois, e depois volta para trás, go for it, como ele diz assim. Okay. Se ele não quer, ele vai dizer que não quer. Mas quando ele sabe que a gente temos o entusiasmo e nas ideias e neste caso o contato para continuar, ele tem suporte, ele faz o suporte para a gente. Muito bem. Pelo que percebo do conhecimento, da experiência que tem de envolvimento na comunidade portuguesa, acha que o ensino da língua portuguesa junto das novas gerações, das seus descendentes, designadamente, os filhos e os netos dos nossos imigrantes, conseguirmos continuar a transmitir a língua portuguesa vai ser o grande desafio do futuro das nossas comunidades? Yes, absolutamente. Neste caso, não há país nenhum, que eu viajo muito, não há país nenhum que não encontre uma pessoa portuguesa ou a falar o português.
a gente temos que competir, neste caso globalmente, no futuro, e não tendo pelo menos uma segunda língua, porque é que nascerá português, não é verdade? Eu penso que é muito importante. Eu vou dizer que nunca passei fome em qualquer parte do mundo, porque ou inglês ou português vamos enrascar para comer do menu num restaurante. E como é que se resolve esse problema? Todos nós concordamos que a grande dificuldade, mas também o maior desafio de assegurar a devida continuidade das nossas comunidades é exatamente continuarmos tanto quanto possível, para além da cultura, a alimentar a língua. Como é que se resolve isso? E o Gregory tem estado há tantos anos ligado ao ensino, designadamente como responsável pelo comitê escolar. Como é que se resolve manter o ensino da língua portuguesa junto das novas gerações americanas? Vou dizer já, muito fácil. Eu estou no comitê escolar da cidade de Taunton já há 8 anos, ou neste caso uma posição eleita. Por os últimos 4 anos sou presidente do comitê escolar de Taunton. Tenho a possibilidade de entrar nas conversas para continuar o ensino português, não só neste caso no high school, não é? Mas também nas primárias e na escola middle school, como a gente chama. Não existe aqui na cidade de Taunton, não existe em português e espanhol, nada. Só existe no high school, ok? Eu tenho que continuar a bater essa iniciativa, tenho que ter o suporte dos meus colegas para a gente continuar isso, porque no fim e ao cabo somos escolas públicas, ok? Dinheiro nunca falta. Quando a gente quer dinheiro, o dinheiro aparece, ok? E não é, neste caso, uma despesa que não é justa. É muito justa porque, como eu já disse, temos que competir globalmente e o português é uma das línguas que a gente precisa para ter no nosso neste caso, para ser parte, para fazer parte. É uma das línguas mais faladas do mundo, é verdade. Claro. Eu penso que, neste caso, antes de me reformar, e eu já disse isso publicamente, no fim de semana passado, quando o Dr. Andrade esteve presente, neste caso com as outras comunidades espalhadas pelo mundo. O Conselho Mundial das Casas do Açores, é verdade. Espetáculo, gostei imenso. É pena que ainda estive presente nos 3 dias, porque tinha também os compromissos, mas no dia que estive, disse publicamente que antes de me reformar, seria o sonho que vou realizar de ter o ensino de português nas aulas primárias, continuar para o middle school e depois para o high school. Como é que se faz isso? Muito fácil. É pôr a iniciativa na mesa, na frente dos 7 colegas com quem eu trabalho. Preciso de 4 amigos. Neste caso, preciso de 5 votos. Preciso de 4 amigos para conseguir para a frente. E o resto será a história. Oxalá que consiga esses 4 amigos, até porque é por uma boa causa, e oxalá que consiga concretizar, em nome de todos nós, esse desígnio que assegura, aliás, o futuro da língua. No futuro vamos reunir, Dr. Andrade, no futuro vamos reunir, vamos estar presentes e vou depois dizer o sonho já realizou-se. Acredito que sim. Até porque a sua intenção é, com certeza, continuar a servir a comunidade e a sociedade em geral. Neste caso, os dois postos eu ia pedir-lhe para as pessoas, por exemplo, aqui em Portugal, no Brasil, que nos acompanham e que não conhecem bem esse sistema norte-americano do comitê escolar, que pressupõe eleição. Portanto, estamos a falar de um cargo eleito. O senhor foi eleito pelos seus concidadãos para exercer essa responsabilidade e, inclusive, já foi até presidente do comitê também. Sim. Quais são as competências do comitê e como é que se processa a sua eleição? Neste caso, o comitê escolar é composto de 8 pessoas eleitas, ok? 2 em 2 anos há eleições. Quando a gente somos eleitos, temos diferentes cargos, não é? Temos diferentes, como a gente chama, subcommittees. Mas o cargo mais, não só importante, mas o mais alto é o presidente do comitê escolar, porque essa pessoa é que tem o direito de, neste caso, escrever a agenda, como a gente diz, juntamente com o superintendente. O superintendente também é português, é João Cabral, também imigrante. Mas, de qualquer maneira... O comitê escolar corresponde à cidade de Taunton. A cidade de Taunton. A cidade de Taunton é composto de 60 mil habitantes. Temos cerca de 8.300 alunos, ok? Neste caso, a gente temos um orçamento que não só da cidade, mas também do Estado e do Federal, que vai além de 150 milhões de dólares. O que é que fizemos com estes 150 milhões de dólares?
neste caso, temos o nosso edifício, temos que manter o nosso edifício, temos os professores, os cortins, as comidas para os alunos, os transportes para os alunos, o currículo para os alunos, os desportos, isso tudo faz parte dos 153 milhões de dólares. E temos... Ou seja, o comitê escolar é que é o responsável pela gestão, administração e funcionamento de todo o parque escolar, isso mesmo, dos alunos de toda a cidade. A gente é que temos o direito de gastar. O superintendente e a sua administração têm o direito de dar ideias e necessidades que é necessárias, não é verdade? Mas sem a gente, nada é gasto na cidade ou noutros comitês escolares no estado de Massachusetts, ok? Mas tem relação com o mayor da cidade ou com o governo do estado? O mayor, neste caso, está lá representando também a cidade, mas o mayor é só um voto, não é? Precisamos, como eu já disse, pelo menos 5 votos para conquistar aquele voto. Mas como o orçamento da cidade de Taunton, que tem 60 mil habitantes, aproxima-se quase 300 milhões de dólares, o nosso orçamento é o maior da cidade, além dos policiais, dos bombeiros, de tudo. Ok? A gente é que ocupa mais de 50% do orçamento da cidade. Só temos de ter, neste caso, experiência, temos de ter, neste caso, relativamente conhecimento do orçamento, como é que trabalha um orçamento, porque não é brincadeira nenhuma da gente ter uma responsabilidade de gastar 153 milhões de dólares assim à toa. E as pessoas estão sempre a perguntar e a saber e vêm para os meetings e querem, neste caso, a gente diz accountability, não é? Das suas taxas, porque isso é pago por taxa. A pessoa paga as suas taxas de casa e rendimento e coisas assim. E, portanto, por isso mesmo é que é uma função de responsabilidade e ainda por cima decorrente de eleição. No seu caso, tem entregado nos últimos anos da sua vida a essa missão de serviço público, tem candidatado sempre, normalmente ganha, às vezes não ganha, como sempre acontece, e tenciona nos próximos anos continuar a candidatar-se a essa função? Presentemente estou a completar 8 anos, neste caso são 4 mandatos, estou outra vez no boletim de voto no dia 4 de novembro para concorrer outra vez. As eleições estão já agora em novembro. Sim. Todas as eleições municipais em novembro. Só se, neste caso, se tem sucesso, não é? Seria 10 anos depois do mandato que estou a servir no Comitê Escolar de Taunton. Tem grandes hipóteses de ser reeleito, mas vamos lá ver, tem 16 concorrentes. 16 concorrentes para 8 lugares, sim senhor. E todos muito competentes, uns também com grandes capacidades, não é verdade? Mas não é só chegar lá e querer fazer isso e fazer aquilo. Isso não trabalha assim. Temos que ter, neste caso, cooperação dos colegas. Os colegas têm que ter confiança na gente, e a gente também nos nossos colegas, para ir por os passos para a frente. É muito importante. E com essa experiência toda de eleições que já tem, pelo menos 4 eleições bem-sucedidas, já alguma vez lhe passou pela cabeça concorrer a outro tipo de eleições no âmbito já me passou para ir para Presidente da Câmara, ok? Não estou ainda certamente pronto para fazer esse avanço, porque tenho uma carreira na Universidade de Bridgewater que é espetáculo, não é? É uma carreira que gosto imenso, é uma carreira que eles dão valor a mim, como eu dou valor a eles, e não quero que isso acabe por enquanto. Quero, neste caso, afirmar as relações com Portugal. Neste caso, a parte dos projetos especiais que disse, não é, anteriormente, é especificadamente com Portugal. O presidente Clark disse que o país de Portugal é TEI, agora avança, ok? Agora avança. E avança... Os Açores em particular, até. Isso, Açores, também Madeira, mas também continente. Desde desse mandato do presidente, que começou no ano de 24, só muito pouco tempo atrás, em janeiro de 2024, foi a primeira vez em 185 anos de história de Bridgewater State University que um presidente pôs os pés em Portugal. Imaginem isso. É verdade. 185 anos, neste caso nascemos em 1840, levou 184 anos para um presidente da Bridgewater pôr os pés em Portugal. E isso é o que o convenceu nesse sentido e não provavelmente oportunidades que se seguirão nos próximos anos de um relacionamento mais concreto. E já saí, neste caso, a nossa relação com as Universidades Açores, que mantém-se, mas estava sem atividade.
já está outra vez em vigor. Fizemos, neste caso, relacionamento com a Esqueté, em Lisboa, e também em Sintra. Temos conversas com a Universidade Católica, com a Universidade de Lisboa, e outras que aparecem à porta, que a gente não podemos também comparecer, porque não há pessoal para fazer tudo, não é? Só a gente quer, neste caso, fazer um sólido com uma e depois expandir para as outras. E já no fim do mês de outubro vão estudantes e professores para a Esqueté fazer e pertencer na primeira conferência chamada Undergraduate Research, que não existe na Europa. Existe na Inglaterra, mas não na Europa. Já vimos que vai consolidando a sua carreira de dirigente universitário à conta disso também e valorizando o seu currículo e a sua experiência profissional, eventualmente para outros voos daqui a uns anos. Já se percebeu que não exclui, por exemplo, a hipótese de se candidatar a Meier de Taunton, por exemplo. Não, nunca vou dizer que não. Nunca vou dizer que não. Never say never. Never say never. Isso mesmo. Entretanto, tem também, do ponto de vista profissional, outro desafio entre mãos atualmente, que é o de ser comissário daquilo em que, em português, se diria a Central de Iluminação Municipal de Taunton. O que é exatamente isso? E que desafio é que se também, há 125 anos atrás, a cidade de Taunton entrou para, neste caso, produzir a sua eletricidade e não vender uma companhia, como a gente chama, Fortune 500 Company. Só as pessoas que são os donos dessa companhia são as pessoas que pagam as suas contas mensais de eletricidade. E, outra vez, a única responsabilidade que temos, a maior responsabilidade, é o budget, neste caso, o orçamento. Aí servimos 39 mil clientes espalhados para a zona de Taunton, não é? Só cada apartamento tem o seu posto de eletricidade, tem que pagar a sua conta, como existe também nos Açores, não é? Só temos 39 mil clientes, o nosso orçamento também aproxima 130 milhões de dólares, temos muito poucos empregados, temos 155 empregados que dirigem isto tudo. Só, neste caso, somos um fine oil machine, como a gente diz. Okay. E também temos que investir, não é, em tecnologias e tem muitas ideias também, nuclear, do sol, da água e tudo assim, a geothermal, que a gente toma sempre, neste caso, a fazer experiências para saber qual será o melhor resultado. Continua, como eu já disse, há 125 anos que isso existe. Tive, neste caso, a sorte de ser eleito, também com 6 pessoas a concorrer para 3 lugares. E estou acabando o segundo ano, estou outra vez no boletim de voto em novembro para ser reeleito para comissário de Taunton Municipal Lighting Plant. Portanto, está sempre em eleições e é dos poucos portugueses, ou nesse caso, Açores-descendentes, que avançam sempre para várias frentes. Doutor Andrade, eu vou dizer que algumas vezes a pessoa tem um nome português, mas não é bem um português que a gente deve conhecer, não é? Infelizmente, alguns, não é? Usam só o apelido para dizer que é português, mas não tem nada ligado aos Açores, ou a Portugal, ou a Madeira, infelizmente, e isso é triste para mim. Ok, isso é triste para mim, porque há sempre aqueles que aparecem no último 2 meses antes das eleições a dizer: ei, estou cá, sou português, e aparecem os anúncios na rádio portuguesa e tudo, e por 2 meses são portugueses. Mas o resto do seu mandato, esqueçam-se. E no seu caso, com tantas frentes de trabalho ao mesmo tempo, que tempo é que lhe resta para a família? Nós estamos a terminar a nossa conversa, gostaríamos de conhecer melhor o Gregory de Mello, que é um chefe de família, creio que com filhos. Não, nunca tive filhos, tenho muitos sobrinhos e bis-sobrinhos. Okay. Já estive casado, estou divorciado já há uns anos, vou-me casar no ano 2026. Com uma senhora muito agradável, também muito ocupada, que é muito bom, assim a gente não tem problemas, não há nada para fazer contra. Mas de qualquer maneira, será uma aventura. Mas isso então justifica, em boa parte, essa disponibilidade toda que tem para poder estar ao serviço dos outros. Tem tido muito tempo para ter essa oportunidade. Ela também tem o suporte dela, 100%, para continuar isso. E, neste caso, vamos lá ver o que é que o fim traz no dia 4 de novembro. É verdade. E o futuro, daí para a frente? Quando pensa em si daqui a 10 anos, ou 15 ou 20, o que é que acha que pode acontecer? Doutor Andrade, oxalá que a saúde seja sempre boa, que é o principal. O dinheiro, eu não estou sempre a pensar em dinheiro, porque o dinheiro não compra, neste caso, a saúde.
temos que avançar pouco a pouco. Eu vou estar sempre envolvido na nossa comunidade, porque neste caso, tem medo que vai acabar as bandas, as filarmónicas portuguesas, os clubes portugueses, já estão um pouco diferente, não é? Os músicos e essa coisa toda já são os antigos, já não podem. Os novos não querem estar num domingo à tarde, numa procissão, não querem ir para, neste caso, os desafios, à sexta-feira à noite, querem estar com os seus amigos. Será uma coisa que quer continuar a estar envolvido nas celebrações do Dia de Portugal, na cidade de Taunton, noutras cidades. Neste caso, é a minha história, não é a minha vida. Sou muito honrado de ser português. Nunca tive de vergonha de ser português, até em situações que era só irlandês e outras nacionalidades. Nunca tive vergonha de ser português. Vou sempre ser português. Tenho a dupla nacionalidade, o meu passaporte, o meu cartão cidadão, isso tudo, não é? Será, neste caso, sempre parte da minha vida, até poder, e realmente a saúde será a coisa principal para poder fazer isso tudo. O resto não há problema. Nunca há problemas, logo a gente temos a nossa saúde. É assim mesmo. Era que é a melhor maneira de terminarmos com essa mensagem positiva em relação ao futuro, ao seu futuro, ao futuro da nossa comunidade, e eu espero que continue ainda por muitos e bons anos ao serviço dos nossos concidadãos de Portugal, dos Açores em particular, que residem aí na cidade de Taunton, no estado de Massachusetts, enfim, nos Estados Unidos em geral. Muito obrigado por esta oportunidade de termos esta tão agradável conversa. Doutor Andrade, muito obrigado e sempre um grande abraço para sempre o seu apoio também, porque assim o seu Doutor Andrade, muitas dessas iniciativas não seriam feitas. Só muito obrigado da nossa parte. Muito obrigado. Um abraço para si também. Igualmente. E como para tantos outros Açores-descendentes que nos orgulham, seja nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Bermuda, no Uruguai. Enfim, nas próximas semanas continuaremos por aqui com as nossas conversas da diáspora, conhecendo outros exemplos de outros Açores-descendentes noutros países do mundo açoriano. E contamos sempre consigo.